Saúdo a toda a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você está feliz, diga amém. Se não está, vai ficar. Que vamos cultuar ao nosso Deus e Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peço que os irmãos e irmãs se coloquem em pé, todos que podem, e vamos orar. É que alguns irmãos ainda estão chegando, mas louva a Deus pela vida de todos os irmãos e irmãs que já estão aqui para cultuar, dar início ao nosso culto matutino, culto da manhã, doutrinário, nesse domingo do Senhor. Curva a sua fronte, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós oramos, louvamos o Teu nome e estamos aqui, Pai, como igreja Tua, reunidas para louvar, para adorar, para ler a palavra, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Ser com todos que vão participar, desde a ministra, quem vai louvar, quem vai reger, quem vai dirigir, Pai. E em especial aquele que vai trazer a Tua palavra, Pai, que seja conduzida pelo Teu Espírito Santo, Pai, para edificação, para a salvação da Tua igreja. É a nossa oração, confiados em Cristo Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos, a direção do nosso culto pela manhã, nosso irmão Júnior Dutra, para ele passar a palavra. Saudamos a igreja com a graça e a paz do Senhor. Irmãos, vamos começar pelo canto do hino 112, Vencendo Vem Jesus. Irmã Luzinete, por favor. Dirigir. Regiu. Irmã Luzinete, já veio. Obrigada.
Som. Som, oi. Irmãos, vamos agora para a leitura bíblica, que está em Lucas 2, de 13 a 20. Escrito aqui está de 1 a 26, mas vocês considerem 2, 3 a 20. Amém? E subitamente apareceu com um anjo uma multidão na milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, a paz da terra entre os homens a quem eles quer bem. Congregação? Vamos até bem. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram que lhe tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram nas coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido, como lhes foram anunciado. Oração de intercessão? Benedão? Pode ser? Graça e paz, irmãos. Antes de orar, eu queria que alguns talvez não saibam, né? Para a gente orar pela filha do casal Danilo e Bruna, que se encontra em hospital ainda fazendo tratamento e está na UTI, e Deus está cuidando dela ali também, né? Eu não sei se tem mais algum pedido de oração específico. Já está no quarto, pastor? Pronto. Eu estou falando isso porque eu falei ontem à noite, né? Ele já respondeu, mas graças a Deus a oração é rápida, né? A ação do Senhor também. Amém, que ela está no quarto, né? Mais algum pedido, irmão, que alguém queira fazer neste momento? Algum em especial? Então vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigada, Deus, por estar aqui na tua casa. Nós queremos te honrar, nós queremos dizer que tu és bom. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela semana de trabalho. Alguns, Senhor, na procura de mais uma porta, Senhor, de emprego, que tu estejas conduzindo da melhor forma possível. Nós te agradecemos, Senhor, pela essa igreja, por essa comunidade. Obrigado, Senhor, pelo que estão aqui, as famílias representadas, ó Deus. Tu conheces seus corações, tu conheces, Senhor, de cada pai que está aqui em seu trabalho, que também, Senhor, durante a semana está trabalhando para pôr o alimento, Senhor, na mesa. Assim como um pai, também tem mãe que trabalha, Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, obrigado pela recuperação do Pedrinho. Está um pouco gripado, mas nada demais, Senhor, comparando a tantas pessoas que estão no leito da dor, Deus. Esteja, Senhor, conduzindo também todas aquelas pessoas que estão em hospitais, Senhor. Restaura, Senhor, sua saúde. Te agradecemos pelos ó Deus, que tu tem restaurado já, aqueles que estão aqui nesta manhã. Abençoe os nossos pastores, ó Deus, continua cuidando de cada um deles, seus familiares, seus filhos, ó Pai. Nos ajuda cada dia mais, abençoa o irmão Júnior, que está nessa direção nesta manhã, que ele possa estar aqui sempre, Senhor, louvando e agradecendo o teu nome. Em nome de Jesus, nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. Vamos ouvir um louvor agora com a irmã Helena Maria.
para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando um consolo por tua alma. Enxugue essa lágrima no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta tudo que pediu. Só não desespere pelo amor de Deus. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando o consolo para sua alma. Enxugue a lágrima no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Vai ter de volta tudo que pediu. Só não desespere pelo amor de Deus. Vai passar. Meus irmãos, vocês me desculpem que a minha voz não estava muito boa. Vocês me desculpem, viu? Mas o que importa é que Deus sabe tudo. E, meus irmãos, eu vou falar uma pequena coisa, falar pouca coisa, mas é importante. Olha, meus irmãos, o meu esposo, ele sempre foi católico, viu? E ele vivia em casa com um bocado de imagem. Meus irmãos, pelas orações que eu pedi a muita gente orar, muitas pessoas, por ele. Vocês acreditem, meu irmão, meus irmãos, vocês todos, que ele deu as imagens de escultura, deu para outra pessoa, que é da Igreja Católica. Olha, meus irmãos, e para vocês que não acreditam, vocês vão acreditar. E agora, ele vive com a Bíblia na mão. Olha, meus irmãos, direto com a Bíblia na mão. É quando eu vejo ele está na cama, com a Bíblia.
lá lendo a Bíblia. Eu tinha 2 Bíblias, dei uma para ele e fiquei com outra. Quer dizer, meu irmão, que eu tenho esperança de um dia ver ele aqui sentado nessas bancas. Viu? Então, meus irmãos, muito obrigado por tudo. E vocês desculpem pela minha voz ruim. Minha voz estava muito ruim, viu? Mas Deus sabe tudo, é que Deus sabe tudo. Amém. Amém. Irmã, seu louvor é uma bênção aos olhos de Deus. Amém? Ficamos agora com a mensagem com o seminarista irmão Israel. E vai mencionar hoje de manhã a palavra exaltando o nome do Senhor e sua obra. Graça e paz, igreja. Louvamos a Deus por essa manhã maravilhosa, pela vida dos irmãos que estão na casa do Senhor, pela vida daqueles que estão a caminho e também pela vida daqueles que não puderam vir, né? Nós oramos e pedimos a graça de Deus, que Ele sempre nos dê disposição para estar na sua casa, para louvar e para exaltá-lo por tudo que Ele é na nossa vida. Amém? Quem está feliz com Jesus diz amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos ler mais uma vez o texto que foi lido aí no boletim e relembrando a correção, né? Que está no texto aí, Lucas 1, do 26 ao 30. Não é essa referência, é o capítulo 2, Lucas capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 20. Nós vamos ler novamente o texto. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Troque por esse aqui depois. Que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, e como lhes fora anunciado. Irmão, mais uma vez, baixe sua cabeça para a gente orar ao Senhor. Pai amado, te louvamos por tua rica graça, Senhor. Tua graça, Senhor, imensurável, e que por ela estamos aqui, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas. Obrigado porque, sendo pecadores, tu nos amaste, Senhor. Não conhecendo a ti, mas tu te fizeste conhecer, Senhor, cada um de nós por tua graça e por tua misericórdia. Obrigado por essa manhã estarmos em tua casa para oferecer, Senhor, o melhor do nosso coração a esse Deus maravilhoso que tu és. Em nome de Jesus, fala a cada coração nessa manhã, Senhor, para sairmos daqui edificados e louvando ao teu nome por tudo que tens feito em nossas vidas. Em nome de Jesus é o que pedimos e te agradecemos. Amém. Então, de antemão, eu agradeço a oportunidade de poder falar da palavra do Senhor aqui no púlpito. Agradeço a confiança do pastor e Deus seja louvado por tudo. Os irmãos têm observado que, conforme a orientação, as mensagens têm sido baseadas em Lucas, né, e Romanos, que são os 2 livros designados pelo pastor para a gente falar durante esse período. E tem sido mensagens abençoadas aos nossos corações. E Deus tem sempre abençoado a sua igreja. Os irmãos conhecem muito bem o contexto do que nós lemos aqui, que é o anúncio do nascimento de Jesus, né? Normalmente, mensagens nesse texto, elas são no período de Natal, né? 25 de Natal, mês de dezembro, na verdade, as mensagens, na sua grande maioria, falam desse texto aqui. Mas esse texto aqui, ele não fala somente da questão do nascimento de Jesus, né? Tem muita lição aqui para a gente aprender. E eu me propus a falar com os irmãos exatamente do louvor aqui dos anjos e dos pastores, que nós vamos falar aqui à medida da mensagem aqui, né?
Então, o Evangelho de Lucas é riquíssimo para edificar a sua igreja, a igreja do Senhor, para edificar os nossos corações, para crescermos em tudo que ele nos ensina. Então, nesse texto aqui, deixando de lado a questão do nascimento do Messias, né, que não é objeto da mensagem nesse momento, nós vamos falar exatamente o que eu já falei para os irmãos, o louvor que os anjos, né, e essa milícia celestial louva ao Senhor. Os irmãos sabem, né, ou aqueles que não sabem, milícia é uma tropa. Milícia é uma tropa. Para um exército pode ser chamado de milícia, né, se ele for um exército irregular. O que é um exército irregular? É aquele que não está nas leis do país. Normalmente, quando uma tropa não está nas leis do país, ela é chamada de milícia. E quando o exército ele faz parte das leis do Brasil, do país, né, por exemplo, o exército brasileiro, a marinha a aeronáutica, é chamado oficialmente de tropa. Por exemplo, por que então que aqui ele é chamado de milícia? Porque não fazia parte do exército do Império Romano. Então, obviamente que Lucas usa a expressão milícia. Mas em outras linguagens nós vamos encontrar multidões, né, ou multidão, e assim por diante. Então, milícia é isso. Milícia é uma tropa. É interessante como subitamente, quando os anjos estão falando a respeito do nascimento de Jesus, aparece essa milícia, essa tropa, louvando a Deus por aquilo que ele fez, né? Porque, pela glória dele. E em seguida, nós temos os pastores também. Quando eles vão lá se inteirar a respeito do que os anjos haviam falado, eles voltam louvando a Deus, exaltando por tudo que tinham visto, ouvido e como lhes fora anunciado. Já faz algum tempo que eu venho no coração o desejo, digamos assim, de falar a respeito exatamente do louvor. E quando eu estava meditando aqui, pensando em o que falar, né, normalmente é assim, a gente recebe a missão de pregar, vamos dizer, e nós vamos orar a Deus. E me veio exatamente me veio no coração exatamente falar sobre isso. Mas eu quero dizer para os irmãos que não sou doutor no louvor, né? Na verdade, não existe doutor em louvor. E se nós pudermos chamar alguém de louvor, alguém de doutor em louvor, a quem nós chamaríamos? Quem pode dar uma dica? A irmã fez um sinal ali. Se nós pudéssemos chamar alguém de doutor em louvor, a quem nós chamaríamos? As crianças. Porque delas é que Deus recebe o perfeito louvor. Então, quer achar um doutor em louvor, fale com as crianças, né? Elas são os verdadeiros doutores em louvor, como diz a palavra do Senhor, porque é da boca das crianças que Deus recebe o perfeito louvor. O que eu quero, na verdade, é convidar os irmãos a fazermos uma reflexão sobre aquilo que nós temos cantado, que temos oferecido como louvor ao Senhor. E nada melhor ter como referência aquilo que os anjos cantaram e outros servos de Deus cantaram ao longo da história bíblica que nós podemos acompanhar lendo a palavra do Senhor. E por quê? Porque nós temos muitas músicas que, embora falem do nome do Senhor, elas não são nenhum louvor a Deus. Elas não exaltam a Deus. Aqui, à medida que da mensagem nós vamos ler algumas e os irmãos ficarão surpresos com muitas músicas que nós cantamos e que não fala nada de louvor a Deus, não tem nada a ver com louvor a Deus. Aí você pergunta, por que nós cantamos? Nós cantamos muitas vezes porque não meditamos, né, ou não pensamos naquilo que iremos cantar. E eu quero dizer para os irmãos também que não tenho como pretensão fazer crítica a qualquer um que tenha vindo cantar aqui. Se por acaso alguma música que eu citar aqui já foi cantada, considere como mera coincidência, nada mais do que isso, porque o nosso objetivo é trazer a reflexão, que na verdade é o objetivo de toda a mensagem. Qualquer palavra que você escutar, qualquer mensagem
e que não despertar em nós a reflexão, então não foi mensagem. Pode ser uma outra coisa, pode ser gastar o tempo, né? Usar o tempo, pode ser enrolação, mas toda a mensagem do Senhor, ela tem como propósito trazer a reflexão aos nossos corações. Por isso que o apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele fala para Timóteo, ele diz, né? Exorta a tempo e fora de tempo. Por quê? Porque a exortação da palavra trará crescimento aos nossos corações e vai nos ensinar a servir melhor a Deus. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para o Cântico dos Anjos, o que eles falam? Observemos primeiramente, eles falam: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Está aí no versículo 14. Os irmãos observem que eles fazem uma exaltação a Deus, rendendo-lhe glória e declarando o que Deus estava fazendo. Além do nascimento do menino, né, do Messias, o que Deus estava fazendo, que era trazendo paz aos homens a quem Deus quer bem. Então, isso aqui é uma referência de como o nosso louvor deve ser. E em seguida, nós temos os pastores, que também glorificam e louvam a Deus por tudo que tinham ouvido. Veja, eles não falam de si mesmos, eles falam do que haviam ou do que tinham ouvido, do que tinham visto e de como lhes fora anunciada. O que eles tinham ouvido? Eles tinham ouvido as boas novas a respeito do nascimento do Messias, trazida pelos anjos. Em seguida, eles viram algo que também os levou a louvar a Deus, que foi o menino, conforme os anjos, ou o anjo havia anunciado. E o terceiro motivo é a maneira como lhes fora anunciado. Não foi qualquer pessoa que apareceu a eles falando a respeito do nascimento do Messias, mas de forma miraculosa, né, ou milagrosa, como queira dizer, apareceram os anjos e falaram para eles de tudo que Deus estava fazendo e que Deus havia fazer. E a gente fica pensando também que no texto bíblico não fala as palavras que os anjos utilizaram, que os pastores utilizaram para louvar a Deus. O texto só diz que eles louvaram por 3 motivos. Mas quais foram as palavras dele? Nós não sabemos. Mas eles eram homens de tradição judaica. Eles eram homens de tradição judaica. Obviamente que, sendo homens de tradição judaica, eles louvaram conforme o ensinamento do Antigo Testamento. Não resta dúvida que eles louvaram conforme os ensinamentos do Antigo Testamento, louvando e exaltando a Deus. Por exemplo, nós podemos tomar como referência, já que eles eram homens judeus, o Cântico de Moisés. Podíamos utilizar como referência o Cântico de Moisés, que está, por exemplo, em Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15 é um dos primeiros capítulos bíblicos que falam a respeito de louvor. E lá quem louva a Deus é Moisés, junto com o povo de Israel, louvando por tudo que Deus já havia feito. E como é que Moisés louva a Deus? Êxodo capítulo 15, a partir do versículo 1, diz assim: Moisés então entoou um cântico com os filhos de Israel, disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus do meu pai, por isso exaltarei. E até no versículo 19 nós temos Moisés louvando a Deus junto com os homens lá de Israel. E em seguida vem o cântico de Miriam. Miriam junta as mulheres, né? Ela até é chamada de profetisa lá no versículo 21. E ela junta as mulheres de Israel e também louva a Deus por tudo que ele já havia feito. Então, a centralidade do nosso louvor, inicialmente, se baseia em tudo aquilo que Deus faz ou que há de fazer. E o último cântico que nós temos na Bíblia está, sabe aonde? Em Apocalipse capítulo 19. Você abrir em Apocalipse capítulo 19, nós vamos ver aí o último louvor que aparece na Bíblia, que é uma adoração que acontece nos céus. E diz lá que uma multidão aparece louvando a Deus e cantam dizendo assim: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Então veja como é que se direciona
o louvor cristão, o louvor bíblico, ele sempre tem como centralidade a Deus, exaltando a sua obra nos nossos corações. Nós podemos ter como referência também outras pessoas que louvaram a Deus. Por exemplo, se você pegar lá em 1 Samuel capítulo 2, nós temos a oração de Ana. E a oração de Ana, na verdade, é um louvor, porque ela começa contando ou falando os feitos de Deus. E ela revela coisas maravilhosas através daquela oração, que na verdade é um grande louvor que ela oferece a Deus. Então, como é que deve ser o nosso louvor seguindo esse modelo bíblico? Primeiro, nós louvamos a Deus pela obra que Ele faz, ou pelas obras que Ele faz na vida dos homens, na nossa própria vida, na natureza, na história, ou em qualquer circunstância, cujo objetivo seja exaltar a Deus, glorificar a Deus, reconhecer o poder de Deus. Por exemplo, quando Daniel, Sedraque, Mesaque e Abidênego, os 3 jovens, são lançados na fornalha de fogo, e após acontecer aquele milagre que os irmãos conhecem muito bem, o rei manda tirá-los de lá, e em seguida o rei baixa um decreto, determinando que todos os povos, sob o seu domínio, exaltem e louvem ao Deus de Daniel, porque ninguém livra como ele. Então, por que ele faz isso? Porque ele reconhece os grandes feitos de Deus. E nós temos no Novo Testamento um louvor maravilhoso, como é em toda a Bíblia. Romanos capítulo 11, por exemplo, nós temos um cântico de louvor a partir do versículo 33, que é o apóstolo Paulo, ele louva a Deus finalizando o capítulo 11 da carta aos Romanos. E ele começa dizendo, veja que coisa profunda. Ó profundidade das riquezas, ou da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Isso é um louvor com o apóstolo Paulo, uma música com o apóstolo Paulo. Ele encerra o capítulo 11 da carta aos Romanos. Não veja que algo profundo. Então, os nossos louvores, as nossas músicas devem, biblicamente, conforme o modelo bíblico, seguir nessa direção, cantando as grandezas de Deus, as maravilhas de Deus que Ele tem feito em nossos corações. Agora, vamos parar um pouquinho, ou na continuidade aqui da mensagem, vamos fazer a seguinte reflexão. E o nosso louvor, como tem sido? Nós temos belas músicas, não resta dúvida. Nós temos músicas maravilhosas que nos alegram o coração quando nós cantamos, oferecendo a Deus o melhor do nosso coração, rendendo graças a Ele, e assim por diante. Temos belas músicas, mas também nós temos músicas que, como eu já disse inicialmente, nós precisamos refletir se estamos louvando a Deus com elas. Por quê? Porque elas não têm como objetivo exaltar a Deus conforme o modelo bíblico. Não tem como objetivo cantar as grandezas de Deus, falar dos feitos de Deus, mas temos muitas músicas que são direcionadas ao homem. E quando a música ela tem esse perfil, ela não é louvor a Deus. Eu vou citar algumas aqui, e como disse no início, se alguém já cantou, por gentileza, não, ou por favor, não se sinta ofendido. É apenas o contexto da nossa reflexão. Tem uma música muito conhecida que nós ouvimos constantemente. Eu quero convidar você para pensar na letra dessa música. Eu vou ler aqui, aí você vai pensando aonde está o louvor a Deus nessa letra. A primeira frase até que é interessante, depois a gente vê a quem ela se direciona. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus em você.
Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair. Agora pare e pense um pouquinho. Aonde ficou a exaltação a Deus aqui? Simplesmente não tem exaltação a Deus aqui. Simplesmente não tem glorificação a Deus aqui. É a letra de música voltada para o homem do início ao fim. Deus ficou longe. Então músicas desse nível não é música que exalta a Deus, não é louvor a Deus, é música para o homem. E nós vivemos aquela fase exatamente da carência humana. O homem sempre foi carente, mas hoje ele é mais ainda. A carência emocional é muito grande. Então, quando eu escuto essas palavras que tentam me jogar para frente, né, dizer que eu sou alguém, isso faz bem ao ser humano. Não você é o cara. Isso faz bem ao ser humano, mas não é louvor a Deus. Não é louvor a Deus. Tem uma outra também muito conhecida. Essa aqui vai meditando. Ela no momento está sendo... Faz tempo que eu não a escuto cantar aqui. Aliás, né, em geral. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu, se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito de super-heróis. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. Isso aqui tem um erro gravíssimo. A Bíblia ensina que nós podemos até fazer planos, mas a resposta certa ou correta vem de quem? De Deus. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asa, faz teu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível e te mostra o teu valor. Então, são músicas, irmãos, que o objetivo ou o objeto dela não é louvar a Deus, não é exaltar a Deus, mas é falar do homem. Isso não é louvor a Deus. Os anjos, e é bom a gente ter a referência como os anjos, porque é o louvor que vem do céu. Eles exaltaram a glória de Deus, eles exaltaram os feitos de Deus. E o nosso louvor, tendo como referência a Bíblia, ela deve seguir nesse destino, nesse caminho. Então, nós louvamos muitas vezes, cantamos muitas vezes músicas que se direcionam ao homem e não a Deus. Cantamos o que não temos condições de fazer. Nem Deus quer que nós façamos. A gente tem uma música muito conhecida. Os irmãos devem ter ouvido, na sua maioria. Quem já pisou nos Santos dos Santos? Já pararam para pensar nessa música? Não parou para pensar? Então, veja agora. Conforme o ensinamento bíblico, quem é que pisava no Santo dos Santos? O sumo sacerdote, uma vez por ano, somente no dia da expiação. Ele só podia entrar uma vez por ano no lugar Santo dos Santos. E primeiro, ele oferecia sacrifício por si mesmo. Porque se ele entrasse em pecado, ele morria lá dentro. E segundo a tradição, ele já entrava com uma corda amarrada na cintura. Porque caso ele morresse lá dentro, ele era arrastado. Ninguém entrava. Esse é o ensinamento bíblico a respeito de entrar nos Santos dos Santos. Inclusive, como foi pregado dias atrás pelo pastor aqui, quando Zacarias começou a se demorar lá dentro, né, conforme está no texto, o povo ficou preocupado. Mas por que eles ficaram preocupados? Porque eles conheciam muito bem a tradição. Ora, diz assim, né, o texto. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente está escrito lá em Hebreus, entraram no primeiro tabernáculo de sacerdotes para realizar serviços sagrados. Mas, no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem antes oferecer sacrifício por si mesmo. Então, qual era a mensagem que se trazia disso? Era que o caminho para o santo lugar ainda não estava aberto. Está em Hebreus, capítulo 9, versículo de 6 ao 8. Então, cantar que nós precisamos entrar, ou que entramos no Santo dos Santos, é
É uma ofensa à Bíblia, ao ensinamento bíblico. E interessante como a música começa. Veja só, que Deus não quer que nós façamos isso aqui. Eu me rasgo por inteiro. Lembra que eu falei? Tem muitos textos e músicas que têm frases até engraçadas. Eu me rasgo por inteiro. Deus não quer que você se rasgue. Eu mergulho na mirra ardente. Mirra ardente, ele quer dizer aqui, mirra é uma planta espinhosa, né, cheia de espinho, e dela se produz a essência ou incenso. Deus não quer que nenhum de nós se rasgue no meio da sacerdente, se rasgue por inteiro e assim por diante. Aí ela continua. Se eu passar pelo fogo, não temerei. Amém, é bíblico. Na tua fumaça de glória, eu entrarei. Bom, aí já quer um pouquinho para pensar. Longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Não, qual de nós entrou no Santo dos Santos? Qual de nós viveu no Santo dos Santos? Nenhum de nós. A Bíblia não ensina isso. Então, nós estamos, repito, com muitas músicas que parecem louvor, mas elas não são direcionadas a Deus, elas não exaltam os feitos de Deus. Elas cantam apenas, muitas vezes, distorção do texto bíblico. O terceiro ponto, nós cantamos muitas vezes fora de contexto. Essa aqui você vai rir. E é muito que nós cantamos constantemente. O que acontece quando o crente, com o crente, né, ou com o salvo, quando ele é batizado? Ele dá um sinal externo de um arrependimento, né? É o sinal externo do arrependimento, é o sinal externo que nasceu de novo, é fazer parte da membresia da Igreja de Cristo local. Esse é o batismo. Nós cantamos no momento do batismo, irmão, o hino é muito bonito, mas a frase do coro está fora de contexto, porque nós falamos que... Veja como é que diz a última estrofe. Né? Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glória, os anjos cantam lá. É o santo coro dando glória a Deus. Por mais um remido, entrar onde? Ele entrou no céu? Por mais um remido entrar no céu. Ele não entrou no céu, irmão. Ele está preparando para entrar. Ele está na caminhada para entrar, mas ele não entrou. Então nós estamos cantando fora de contexto. Bem conhecido esse aqui, né? Agora, o que os anjos fazem no céu quando o pecador se arrepende? Jesus disse que haverá grande júbilo no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas capítulo 15, versículo 7. Isso é o que a Bíblia ensina. Que há grande júbilo no céu, há grande festa no céu, há grande alegria no céu, quando um pecador se arrepende, e não que um pecador entrou no céu no momento do batismo. A gente precisa refletir naquilo que estamos cantando. Porque cantamos muitas vezes fora de contexto. Veja que coisa interessante, nós fomos um casamento já faz um bom tempo, eu e minha esposa, e foi chamada uma irmã para cantar uma música, né, no momento do casamento. E a irmã cantou uma música, a meu ver, completamente fora de contexto para a questão do casamento, né? Normalmente no casamento o que a gente canta? O amor, né? Etc. Aquela questão toda que os irmãos conhecem. Então foi chamada uma irmã para cantar um louvor no casamento e ela cantou aquela música, a minha vitória hoje tem sabor de mel. Completamente fora de contexto. Então a gente precisa aprender a louvar ao Senhor, para cantar aquilo que de fato exalta a Deus, contextualizado, conforme a Bíblia e assim por diante. Cantamos muitas vezes corrente teológica. O que é uma corrente teológica? É aquilo que eu penso de um jeito, o pastor Brian pensa de outro, o pastor Adair pensa de outro, e existem as correntes teológicas. Por exemplo, a questão do Apocalipse. Não existem várias correntes teológicas? Existem várias correntes teológicas. Existem os amilenistas, existem os pré-milenistas, os pós-milenistas, os pré-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas e assim por diante. A gente tem uma música que fez muito sucesso, né, no meio evangélico, e hoje não faz tempo que eu não escuto. Mas essa música, ela é uma corrente teológica, ela não é exatamente uma música que exalta a Deus, um louvor que exalta a Deus. Por que corrente teológica? Porque ela canta uma corrente dispensacionalista. A música, inicialmente, é bonita.
A igreja bradará bem alto. Onde está o morte, a tua vitória? Não é aquela música do Apocalipse. Quando a igreja lá no céu receber o galardão, a terra vai entrar na fase da tribulação. As reações em cadeia geram uma teia, transformando em presa a população. Agora vai meditando. O magma da terra superaquecido cria terremotos, acende os vulcões, as placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições, as bombas nucleares feitas de plutônio e assim vai. Na verdade, é uma aula de ciência. Vamos pensar um pouquinho, irmão, onde ficou a exaltação a Deus? Repito, nenhuma crítica a quem quer que tenha cantado, que Deus abençoe grandemente, mas é um convite à reflexão, àquilo que nós temos oferecido a Deus como louvor. Irão destruir a camada de ozônio, expondo esse planeta aos raios do sol, vulnerável como o peixe no anzol, a terra que hoje canta vai estar mais triste, e assim segue. Então, nós precisamos aprender a louvar a Deus, tendo como referência o ensinamento bíblico, o que Ele nos ensina para louvar a Deus. Cantamos, muitas vezes, aquilo que, além de não ser bíblico, é simplesmente uma melodia, que às vezes se torna uma heresia ou uma interpretação equivocada daquilo que estamos oferecendo a Deus como louvor. Veja essa questão aqui. Aquilo que estamos oferecendo a Deus como louvor, que na verdade não é louvor, é interpretação equivocada. Todo mundo conhece a história de José, não conhece? Todo mundo conhece a história de José, né? Como José sofreu, o que ele sonhava, ele não entendia. Mas tem uma música de um cantor muito conhecido, Matos Nascimento, né? Eu particularmente gosto muito das músicas dele. E eu vou dizer para os irmãos, às vezes eu escuto essas músicas, mas escuto mais pela melodia, não como louvor a Deus, porque eu sei que não é louvor. Aí ele começa assim, a respeito do sonho de José. Como José teve um sonho e contou, você pode sonhar que Deus vai cumprir. Mesmo em prisão, ele não desistiu, esperou a promessa e Deus a porta abriu. José nem entendia o que acontecia com ele. José só entendeu o que aconteceu com ele quando ele chegou lá diante de Faraó, quando ele recebeu seus irmãos. E ele conversando com seus irmãos, ele diz, olha, Deus transformou o mal em bem. Isso foi providência de Deus para conservar-vos em vida. Foi lá que ele entendeu. Até então ele só sofria. Até então ele somente sofria. Então a interpretação é equivocada. Veja que coisa. Deus vai fazer o que você sonhar, vai. Pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer. Toda a autoridade está com você. Deus vai realizar os seus sonhos. Isso aqui é uma agressão à Bíblia. Isso é uma agressão. O sol e a lua vai te obedecer? Como assim? Então veja que tipos de músicas nós muitas vezes cantamos e ouvimos alegres, mas não pensamos naquilo que estamos falando, naquilo que estamos cantando. Deus realiza os seus propósitos. Os propósitos de Deus são imutáveis. Isso é bíblico. Mas aquilo que eu sonho, eu posso sonhar e nunca alcançar e nunca acontecer. Porque os planos de Deus são mais altos do que os nossos planos. E assim por diante. Então nós precisamos refletir. E aqui tem uma música que nós temos cantado com uma certa frequência de um tempo para cá. Precisamos pensar no que estamos cantando. Exemplo, né? Repito, nada de crítica. Segura na mão de Deus e vai. Nós precisamos refletir se seguramos realmente na mão de Deus e vamos. Segurar na mão de Deus e vai mesmo. É Deus quem segura em nossas mãos, irmão. Se nós segurarmos na mão de Deus, vamos todos cair. Vamos todos cair. Mas se Deus segurar em nossas mãos, nós chegaremos àquele lugar que Ele tem reservado para cada um de nós. Por exemplo, em Isaías capítulo 42, versículo 6, é Deus falando da seguinte maneira: eu, o Senhor, te chamei em justiça, te tomarei pela tua mão, te guardarei e te darei por aliança do povo ou dos povos, para a luz dos gentios. Isso fala a respeito de Jesus. Ele é quem segura em nossas mãos. Isaías 41, versículo 13. Porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Esse é o Deus
que nós servimos. Por exemplo, pensa no Salmo 127. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam ou vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar os muros, em vão trabalham aqueles que edificam. Então, todo o nosso louvor, todas as nossas palavras devem colocar como referência a Deus e não a nós. Porque se depender de nós, nós vamos todos cair. E diz o apóstolo Pedro que nós somos guardados pelo poder de Deus. Nós nos mantemos de pé, nós nos mantemos firmes, porque somos guardados pelo poder de Deus. Porque a força que há dentro de nós, ela não vem de nós, não, ela vem do Senhor. Se não for o Espírito Santo que peleje por nós, se não for o Espírito Santo que sustente em nossas mãos, iremos todos cair. Olhe, por exemplo, em Êxodo capítulo 14, quando o povo é advertido a confiar em Deus por causa da proximidade dos egípcios. Ele fala assim, olha, esses egípcios que vocês estão vendo, nunca mais vereis. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então, Deus ensina-nos a louvar dessa maneira, os feitos que exaltam a Ele, que glorificam a Ele, que falam das suas obras, que são maravilhosas. Mas como eu disse no início, e seguindo aqui a orientação do pastor, não posso passar muito do tempo, há músicas que de fato louvam a Deus, que exaltam a Deus, no contexto de hoje sim, sem falar no cantor cristão que está cheio de músicas maravilhosas. Temos músicas que exaltam a Deus nos dias de hoje, inclusive. Pense na letra dessa música, aí no final, você diz se ela está louvando a Deus ou não. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo, Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, santo, santo. Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, eu te louvarei. Não estou fazendo propaganda de música, mas aqui está um louvor bíblico. Está vestido de arco-íris, está no Apocalipse. Sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei, eternamente. É o cântico da Bíblia. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, que há e que há de vir. Esse é um louvor bíblico, entre tantos que nós temos. Então, irmão, nos dias de hoje que a gente vive, o homem muitas vezes buscando glória, o homem com sua deficiência ou necessidade emocional, às vezes a gente se agarra naquilo que não é de Deus, embora faça bem a nós. Mas não é de Deus. E aí acontece aquele texto que Jesus falou. O homem vai edificando a sua casa sobre a areia. Porque, por exemplo, aquela música que eu citei aqui, que vai colocando o homem como se fosse um super-herói, na verdade vai ensinando a construir a casa sobre a areia. Na hora que vier os vendavais e as dificuldades, ele vai cair, porque construiu uma casa sobre a areia. Não construiu sobre a rocha que é Cristo Jesus. Então, confiado nisso, nós temos motivos de sobra para louvar a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo que há de fazer. É assim que deve ser direcionado o nosso louvor, porque nós seguimos o modelo bíblico. Amém? Que Deus nos abençoe nessa manhã e nos dê sabedoria para nós pensarmos em tudo aquilo que temos oferecido a Deus como louvor, se de fato é louvor a Deus. Porque se não exaltar a Deus, se não glorificar a Deus, se não contar os feitos de Deus, se não for voltado para Deus, não é louvor para Deus. Pode ser qualquer coisa, menos louvor. Que Deus nos abençoe nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz aos homens que Ele quer bem, e ou de boa vontade, ou esse hino, essa palavra, também no seu original grego, quer dizer aqueles que
agradam a Deus, aqueles que os buscam andar com Deus. O louvor, ele vai muito mais do que a música ou a canção em si. O louvor, você faz a ele com a sua vida também. Então, tudo aquilo que vai agradar, exaltar o nome do Senhor é o louvor a Deus. É importante realmente a reflexão que traz o nosso seminarista Israel, porque eu digo que não só as canções, mas também as pregações que temos visto, muitas delas têm exaltado mais o homem do que a Cristo. E louvamos a Deus pela nossa igreja, que não só as canções, né? Mas também as pregações têm Cristo como centro. A nossa intenção, como mensageiros do Senhor, é sempre exaltar o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? A Ele seja toda a glória, toda a honra e louvor. A Ele, somente a Ele, nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus pela sua vida, seminarista que vai concluir, acho que próximo ano, né? Está ainda seguindo, tanto ele como nosso irmão Tiago, né? Somos hoje os 2 seminaristas de nossa igreja. Eu disse até a eles, vamos depois reconhecer também a Assembleia oficialmente para ficar registrado nos anais da história dos seminaristas da nossa igreja, que são da Faculdade Batista de Minas Gerais, não é isso? Amados irmãos, vamos para o momento de dízimos e ofertas, dedicação de vidas e bens. Convido aqui os diáconos de serviço e vamos louvar ao Senhor com o hino 300 do cantor cristão, Tudo por Cristo, olha aí. Então, por aqui é que nós seguimos, Tudo por Cristo. Na regência, nosso irmão Eliésio Silva. Eu até brincava com o Eliésio ontem, enquanto ele está seguindo, né? É o nosso diretor ali da faculdade Senac. Eliésio foi o primeiro aluno do curso de gestão por correspondência, irmão. Do Senac, veio por correspondência, né? Foi faz pouco tempo. Salvador bendito, sempre
e refletindo na canção, já fazendo a aplicação, muitas vezes também, irmãos, o hino que a gente canta, a gente não consegue atingir aquilo que a gente canta. É o que ele diz. Quero servir a Cristo, que prontidão está, na paz ou luta, pronto para trabalhar. Quero ficar com Cristo, sempre com Ele andar. Sempre com Ele andar. Sempre, né? Você vê que a palavra, e tem uma que ele diz assim, tudo por Cristo, tudo quero renunciar. Não invalida o hino, se você não tem renunciado a tudo. Mas é a nossa busca constante. E muitas vezes o autor do hino faz a gente refletir. Quero que nós deveríamos o quê? Renunciar a tudo por Cristo. Quando Cristo disse que a gente tem que pegar a cruz e seguir a Ele, quer dizer que a cruz significa a morte para o mundo e ressuscitar para Cristo. Se por Ele morremos, com Ele também viveremos. Amém? Antes de convidar a igreja a ficar em pé, eu só queria dar uns avisos rápidos, porque teremos uma assembleia extraordinária. E dizer aos irmãos que estamos com a venda do Manancial 2024. Está aí no seu boletim. São 2 tamanhos, na verdade, de letras, né? E R$17,90 e R$24,90. Poderá ser feito o Pix exato do valor na conta da igreja e mandar o comprovante para a irmã Marta. E aí, ainda próximo mês, nós estaremos adquirindo os mananciais, que é um importante devocional da nossa denominação, da União Feminina Missionária Cristã do Brasil, né? Batista Cristã. E também, irmãos, próxima semana teremos aqui uma programação especial. Na verdade, no próximo fim de semana, estaremos recebendo o teólogo, nosso irmão e diácono Anderson Barnabé, da Igreja Batista de Aldeia, onde vai trazer uma mensagem, uma reflexão alusiva a 1 ano dos PGMs em nossa igreja, que tem sido coordenado por nosso pastor Brainer, né, com muito zelo e cuidado, e, claro, pela liderança desses PGMs que tem perseverado já há 1 ano para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém? Então, teremos a programação especial tanto pela manhã como à noite, e após o culto da manhã, as mulheres estarão no salão com uma palestra sobre Outubro Rosa ainda, com a doutora Maria Rosimere de Melo, que é proprietária da Unisaúde, onde ela vai comprar um pouco do testemunho dela, onde que Deus fez nessa área na vida dela. Então as mulheres não podem perder. Aqui, logo após o culto, vai estar no salão. E os homens seguem crianças e adolescentes nas salas normalmente. Não é isso, Benilda? Amém? Pois não, minha irmã. Certo. E também a questão que próxima quinta-feira teremos uma assembleia ordinária aqui à noite, na quinta-feira, onde teremos a leitura de relatórios de nossa igreja. E também aos professores. Estamos encerrando a campanha de missões nacionais já com bastante atraso. Então os professores hoje na EBD, por favor, recolham as suas ofertas de suas salas e tragam para a tesouraria ou aqui, entregue, né, essa oferta das suas salas. E para esclarecer a questão do aquário, isso se chama aquário, é para bateria, né? Essa bateria que está aqui vai ficar ali. Qual a finalidade dele? O som só sair nas caixas. Porque toda vez que os meninos batem, como a nossa igreja ainda não tem acústica, que vai ter, em nome de Jesus, já estamos aí adquirindo material onde vai ser todo o teto aqui, né? A acústica e depois o tratamento para as paredes. Porque, por exemplo, quem está muitas vezes aqui na frente, o barulho é muito grande. E com o aquário, a música da bateria só vai ficar em cima. Quer dizer, vai isolar, é um isolamento acústico para que o som fique de melhor qualidade para os irmãos ouvirem. Amém? Isso aí é uma parte do investimento que a igreja vai estar fazendo. E vocês aqui, ano que vem, você vai ver o que Deus vai fazer aqui nesse templo. Vai ser um templo para glorificar ainda mais o nome do Senhor. Sem mais aviso, só quero parabenizar aqui os aniversariantes. Hélio Alexandrino dos Santos. Cadê o irmão Hélio? Aí está ali com a sua esposa, nossa secretária irmã Marta. Deus te abençoe, Hélio. Amanhã, todo mundo está convidado, é isso? Lá na casa... Amém. Ó. Todo mundo está convidado a comer um bolo na casa do irmão. Estou pegando sempre o que Benilda faz, viu? Benilda... Priscila Macena dos Santos, a esposa do nosso irmão André. Não é isso? Cadê? Não estão por aí, né?
Maria Sueli de Santana, é a sogra do nosso irmão Zezinho, que Deus abençoe. O diácono Severino da Luz, que pouca gente conhece, também vai estar aqui aniversariando no dia 27, sexta-feira, juntamente com Benilda e a irmã Ivani. Ó, a irmã... Dá para apresentar? Veja só, aniversário na nossa irmã Priscila, e ela está aqui com o pequeno Mateus. Veja que bênção. Amém, igreja? Venha cá, sua família linda. E também no sábado ainda teremos Isabelle Reis, né? E a irmã Valdiene, nossa advogada, que louvamos a Deus pela vida dela, nossa assessora jurídica, que está dando um apoio maravilhoso. Louvo também a Deus pela vida de Isabelle, que teve um artigo agora, não é isso? Vai ser defendido aqui no Congresso, não é isso? Que Deus te abençoe, viu, doutora? Eu vou deixar para você falar o nome do seu filho. Fale aqui para todo mundo ouvir. Mateus Augusto Macena Correia Santos. Amém? Mateus Augusto Macena Correia Santos. Então, o pequeno Mateus está aqui, coisa mais linda. Vamos apresentar ao Senhor, né, que como estamos dedicando, né, vidas e bens, literalmente hoje vamos dedicar a vida, que é a herança do Senhor, não é isso? E que entregou a esse casal, André e Priscila, que está aniversariando hoje. Veja que bênção, irmão. 24? Isso, dia 24, né? Então, quarta-feira, ou terça-feira. Então, que está aniversariando essa semana. Pedir que alguém registre, né, nesse momento tão especial. A gente vai estar orando pela vida. Pedir que a igreja fique em pé. Que filhos, né, que são heranças do Senhor, como diz a palavra, no Salmo 127:3, estaremos apresentando aqui o pequeno Mateus, dedicando a sua vida, a vida de sua família ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Já estou treinando, né? Veio um neto aqui agora. Curva a sua fronte, levante suas mãos. Vamos apresentar o pequeno Mateus diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado, Senhor, seja o teu nome, exaltado e glorificado é o nome de Jesus. Que privilégio, Senhor, estarmos aqui como igreja tua, Pai. Em meus braços, herança que tu desse a esse casal, André e Priscila, e a sua avó, a nossa diaconisa, que tem servido, nossa diaconisa Aguilazil, que tem servido a tua igreja, e também vê o privilégio da sua descendência, como diz a tua palavra, o filho do teu filho, ou os filhos dos teus filhos, promessa, herança maravilhosa que o Senhor nos dá. E a tua igreja, Pai, que essa criança, Pai, dedicamos a ti. E conduza, Pai, nos teus caminhos, através desse casal, através da sua família. E através também da igreja, que essa igreja que tem dedicado, Pai, tem servido também, Senhor, esse ministério tão importante, que é o ministério das crianças. Ó Pai, essa criança, Mateus, que tu dá como herança, também o Senhor apresentamos a ti, como um filho teu, Senhor, que seja glorificado sempre o teu nome na vida de Mateus. Guarda, Senhor, sempre ele e a sua família. É a nossa oração, em nome de Jesus. E toda a igreja diz, amém, glória a Deus. E vamos orar também agora pelos dízimos e ofertas, né, por esse momento. Vou pedir a nossa diaconisa Glazil, a avó, que nos eleva a Deus em oração. Louvamos, Senhor, o teu santo nome, por estarmos aqui reunidos em tua casa de oração, para dedicarmos dízimos e ofertas que foram recolhidos ao teu altar. Pedimos ao nosso Pai para que tu abençoe a nossa igreja, toda a liderança,
que tu possas, Senhor, estar sempre presente na vida de cada um dos teus servos. Ó Senhor, nos abençoa, Jesus, tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Aceita, Senhor, o nosso trabalho, o nosso culto nesta manhã. É que nós te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar e eu convido aqui o irmão Zezinho, José Vicente Filho, nosso vice-moderador, a nossa irmã Milze, nossa secretária. E teremos sim, agora, irmãos, uma assembleia extraordinária. Eu gostaria da atenção dos irmãos nesse momento. Primeiro a gente vai fazer a contagem dos membros, né, presentes. Todos aqueles são membros da primeira igreja.